pela primeira vez, não sei o que está acontecendo. O clube são aulas ao vivo, totalmente gratuita, para que você possa ter uma mudança de mentalidade e assim acessar o reino do céu, certo? Tudo que eu faço é com um propósito, que você seja treinado e fale sobre o reino do céu. Aí você se pergunta, João Lucas, o que é que tem a ver gatilhos mentais para vender com o reino do céu ou com mudança de mentalidade? Como é que você vai mostrar o reino do céu para as pessoas se você não sabe falar, se você não sabe se comunicar? Mas a partir do momento que a sua linguagem, que a sua comunicação está carregada de gatilhos mentais, as pessoas vão prestar atenção em você. Ontem nós falamos como fazer as pessoas lembrarem de você. E hoje eu vou falar como as pessoas prestarem atenção em você. Certo? Eu quero que você preste atenção na aula de hoje. Se tem algum reinante aqui, manda nos comentários. Sou reinante. Manda nos comentários. Sou reinante. Para a gente começar a aula de hoje. João Lucas, o que é gatilho mental? Tem gatilho mental e algumas pessoas também chamam de gatilhos psicológicos. Os gatilhos mentais são estímulos que são através de imagem, através de uma palavra, ou então através de um som, que vai disparar uma vontade em você. Esses estímulos podem ser externos, como imagens, sons e palavras, e também podem ser internos, como pensamentos e sentimentos, pensamentos e memórias, certo? Então, um gatilho mental é tipo, imagina um gatilho de uma arma. Se eu puxei o gatilho, esse vai acontecer um disparar. Toda ação tem uma reação. Quando eu tenho uma ação de disparar um gatilho da sua vida, com uma palavra, você vai ter uma reação, certo? Então, os gatilhos mentais, ele influencia tanto no comportamento como no seu sentimento. Eu vou te mostrar isso aqui, eu vou te provar. Os gatilhos mentais influenciam no seu comportamento e no seu sentimento. A partir do momento que você entende o mecanismo disso, você para de ser escravo de pessoas que só querem vender para você. E também você começa a influenciar mais pessoas. Ah, Lucas, eu acho tão estranho essa palavra influenciar, eu acho tão errado. Se você é uma pessoa boa, você influencia para o lado bom. Mas se você é uma pessoa ruim, você influencia para o lado ruim, certo? E os gatilhos mentais também servem para você quebrar péssimos hábitos, comportamentos destrutivos. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu li um livro sobre comportamento e ele deu um exemplo que um cara, quando chegava do trabalho no apartamento dele, ele chegava no apartamento, abria a porta do apartamento e já sentava no sofá. E quando ele sentava no sofá para assistir televisão, ele comia e pedia uma pizza. Isso se repetiu por alguns anos. Ele chegava no sofá, bom dia Polônia, que acabou de chegar, seja bem-vinda. Ele chegava do trabalho, sentava no sofá, ligava a TV e pedia uma pizza. Você está percebendo que tem um circuito? Chega do trabalho cansado, abre a porta do apartamento, senta no sofá, liga a televisão e pede uma pizza. Esse era o circuito que ele fazia. Então, quando ele chegava sentado no sofá do trabalho, ele tinha que pedir uma pizza. Então, um gatilho que disparava dele era essa questão de sentar no sofá. Muitos de vocês têm comportamentos ruins, porque antes de fazer aquele comportamento ruim, você tem algo que antecede disso. Por exemplo, você quer acordar cedo, né? Vocês do clube não tem nenhum problema, mas talvez eu esteja falando para pessoas que estão assistindo depois a live. Você quer acordar cedo, mas não consegue. Você tem que criar uma rotina, um circuito de você levantar da cama e ficar acordado. Bote o alarme lá dentro do banheiro, onde você chega no banheiro e já tem que tomar banho e escovar os dentes. Então você pode criar um circuito. Eu tinha um amigo há uns anos atrás, olha só as minhas amizades, que ele fumava muito. E ele gostava muito de fumar fazendo o número 2. Então ele tinha um circuito. Se ele fosse fazer o número 2, ele tinha que fumar. Tem algumas pessoas que não são viciadas na nicotina do cigarro, são viciadas no movimento mecânico do braço. Então, em vez de você fazer você botar o cigarro na sua boca, você pode beber um copo d'água, porque esse mecanismo também vai disparar o gatilho. E vai começar a se tornar um gatilho ruim, porque você vai ficar bebendo água todo o tempo, vai encher a sua barriga e você vai sentir enjoo. Então você vai começar a largar o cigarro. Então os gatilhos mentais é para você tomar uma ação, certo? Às vezes você vê uma imagem e você sente vontade de fazer alguma coisa. Tem algumas pessoas adúlteras que elas têm um gatilho mental de estar viajando, de estar fazendo alguma coisa muito distante da esposa, desperta o gatilho da traição e essa pessoa acaba traindo.
Então o gatilho mental ele envolve a sua decisão, o seu comportamento. Quando você entende o circuito, por exemplo, esse cara da pizza que eu acabei de falar, ele queria entrar numa dieta e não conseguia, porque toda noite ele pedia uma pizza, ele não sabia porque ele não conseguia evitar, era mais forte do que ele, não dava. Então o que ele precisava fazer? Ele não podia chegar ao trabalho e sentar no sofá. Se ele sentasse no sofá e ligava a televisão, ele não conseguia mais entrar naquele limbo. Quando ele entrava no limbo, ele ficava preso. Então os gatilhos mentais ele influenciam no seu comportamento. E hoje eu vou falar para vocês alguns dos principais gatilhos mentais. O que eu ia começar a falar ontem, mas não falei, era da reciprocidade. Então manda todo mundo aqui nos comentários, gatilho mental da reciprocidade. Manda aí, reciprocidade. Gatilho mental da reciprocidade. Manda aí todo mundo nos comentários. Gatilho mental da reciprocidade. Manda só a reciprocidade. Presta atenção. Lá em Provérbios 11:25, manda aqui, Provérbios 11:25. Fala que a alma generosa prosperará. A alma generosa prosperará. João Lucas, o que é o gatilho mental da reciprocidade? É fazer as pessoas ficarem conectadas com você. É eu entregar e as pessoas se conectarem a mim. E de alguma forma elas vão acabar entregando para mim. Eu tenho uma tia, que essa tia, ela gosta muito de dar presentes. Ela dá muitos presentes para as pessoas, você não tem noção. Além de dar muitos presentes, ela gosta de ajudar. Por exemplo, se você estiver precisando de alguém para ficar no hospital com alguém doente, chamar ela, ela vai. Certo? Ela abre mão de fazer as coisas dela para te ajudar. Então isso faz parte da vida dela. Ela é assim. Ela gosta de dar, entregar sem parar. Tudo que você pede a ela, ela te entrega. Certo? Sabe o que acontece bem interessante? Todas as pessoas são muito conectadas a ela. A minha mãe, ela já não é como a minha tia. Tem pessoas da família que são muito distantes da minha mãe. E essas mesmas pessoas são muito conectadas à minha tia. Sabe por quê? Porque a minha tia entrega muito. Isso faz as pessoas ficarem conectadas com ela. Tem pessoas da minha família que eu nem falo muitos anos atrás. Essas pessoas são muito próximas da minha tia. Sabe por quê? Porque a minha tia entrega muito para as pessoas. Isso faz as pessoas ficarem conectadas com ela. E consequentemente essas pessoas sentem a vontade de ajudar, de entregar também na vida dela. E esse é o gatilho da reciprocidade. A menina perguntou, qual o limite dessa entrega? Depende do seu tamanho, certo? A sua entrega vai depender do seu tamanho. Bom dia, Jorge. Jorge que está aqui. Para você não deixar de ser de lado. Pois é, do seu tamanho. Se você entregar algo que não está de acordo com o seu tamanho, você vai começar a prejudicar a sua vida. Então o gatilho mental da reciprocidade é eu te entregar e você sentir a vontade de entregar algo para mim também. Certo? Se você for ver as pessoas, elas te entregam bônus, presentes para você depois entrarem dentro de uma comunidade, entrar dentro de um grupo. Você entendeu? Esse é o gatilho da reciprocidade. Se você vende um produto, se você for numa feira, tem algumas pessoas que falam assim, olha só o abacaxi docinho, prova um abacaxi, ele te dá um abacaxi, certo? Quando você prova um abacaxi, você sente a vontade de comprar o abacaxi, você viu o abacaxi é doce, você provou, a pessoa te entregou, você quer comprar o abacaxi inteiro. Entendeu? Então, dispara o gatilho da reciprocidade, você quer entregar. E aqui na internet eu falo para empreendedores digitais, produtores de conteúdo. João Lucas, como é que eu posso ativar o gatilho da reciprocidade na internet? Vocês estão mandando os foguinhos, manda os foguinhos aqui para mim. Porque isso é energia, manda os foguinhos porque isso é energia, manda energia para mim. Então, como é que eu ativo o gatilho da reciprocidade na internet? Eu faço isso através de resolver os problemas gratuitamente. Por exemplo, eu faço uma live, todo dia eu resolvo algum problema. Talvez hoje eu não vai resolver o seu problema, mas talvez na live de amanhã eu resolva o seu problema. Então, todo tempo eu estou soltando código, eu estou soltando pílulas, eu estou soltando soluções. Então, eu estou todo o tempo resolvendo um tipo de problema de forma gratuita. Vocês não pagam financeiramente por isso daqui. Vocês só pagam com a atenção de vocês, mas isso é uma forma gratuita de entregar. Então vocês também têm que entregar na vida das pessoas. O clube ele tem um objetivo, que você seja treinado para falar sobre o reino do céu.
Você tem que ser treinado para se aperfeiçoar. Você é um santo. Você sabia que você é um santo? Então, Lucas, o que é santo? É ser separado por Deus. Então, o clube é um treinamento para os santos. Então, é você treinado para entregar uma mensagem. Certo? Você tem que entregar, a mina colocou, ó, você tem que entregar muito, é isso. Então, Lucas, de onde é que vem esse negócio de entregar muito, de multiplicar, de mostrar? Vem lá de Deus. Olha só, Deus, ele te deu o sol, que é uma riqueza sem limites, te deu a terra, te deu os frutos, te deu tudo, ele te entregou tudo. Ele te entregou tudo. Então esse negócio de responsabilidade já vem de Deus, ele já te entregou tudo. E ele não te pediu nada em troca. Ele simplesmente te entregou. A partir do momento que você entende que você é um cristão e que Deus te entregou todas essas coisas, você vê que tem uma dívida com ele. E é uma dívida que não tem como pagar. Certo? Mas João Lucas, eu não tenho como pagar, mas como é que eu posso, o que eu posso fazer? Bem simples. Você pode fazer duas coisas. A primeira delas é viver em intimidade com Deus. Tudo que Deus fez foi para que você possa ficar próximo dele. Desculpa. Bom dia, Rogério, que acabou de chegar. Tudo que Deus fez foi para que você possa ficar próximo dele. A Bíblia inteira é a história de um pai em busca de um filho. Então eu pago a Deus passando tempo com ele, tendo um relacionamento com ele. Tudo que ele quer é meu coração. E a outra forma de você pagar é amar as pessoas, ajudar as pessoas. Tudo que Deus faz é sobre pessoas. Entendeu? É sobre pessoas. Então quando o que você faz é sobre pessoas, você está sendo patrocinado por Deus. Então o gatilho da reciprocidade você pode usar, modelar Deus nisso. Deus, ele é um multiplicador exponencial. Seja um multiplicador na vida das pessoas. Preste atenção, conhecimento não se soma, conhecimento se multiplica. Quando eu te entrego conhecimento, eu continuo com esse conhecimento. Então eu multipliquei ele. Então seja um multiplicador de mensagem, seja um multiplicador de soluções. Comece a fazer a sua live, comece a gravar o seu story, comece a fazer o seu Reels. Abra a boca e fala sobre o reino. A palavra diz que o evangelho do reino será pregado em todas as nações. Aí Deus volta, Jesus volta. Só falta isso, abre a sua boca. Eu quero que você entenda uma coisa. Pessoas bloqueadas reforçam o bloqueio nas pessoas. E pessoas desbloqueadas desbloqueiam. Você precisa se desbloquear na sua vida. Imagina uma engrenagem travada. Isso aqui é a sua vida. Está travado, está bloqueado. Não roda. Mas quando você se desbloqueia, a engrenagem roda. Então quando você se desbloqueia, você desbloqueia outras pessoas. A palavra diz, não adianta de nada você falar sobre o cisco do seu amigo se você não tirar a trave do seu olho. Resolva o seu problema primeiro. Você está entendendo isso? E a reciprocidade, ela tem que fazer parte da sua vida. Por exemplo, a minha tia nem sabe o que é gatilho mental. Eu tenho quase certeza que ela nem sabe o que é gatilho mental. Mas só que o gatilho mental da reciprocidade é vivo na vida dela. Ela faz parte do dia a dia dela. E a reciprocidade tem que fazer parte da sua vida. O entregar, o mostrar tem que fazer parte da sua vida. A palavra diz que maior é o que serve. A palavra diz que o que foi que Jesus mais fez aqui na terra? Foi entregar. Se o apóstolo Paulo disse para que nós sejamos imitadores de Cristo. Como é que eu imito Cristo? Entregando sem parar. Mas Lucas, como é que eu vou entregar algo que eu não tenho? É você que pensa. Você que pensa que não tem, mas você tem muito. Só em você ter vivido até aqui, significa que você tem uma história, você tem uma bagagem. E tudo que você viveu é o suficiente para você salvar alguém. Resgatar alguém que está preso em ansiedade, alguém que está preso em depressão, alguém que está preso em dívidas, alguém que está preso em algum problema. Alguém que precisa de uma solução. Eu tenho certeza que todos vocês que me acompanham têm algum relacionamento com Deus. Só em você ter relacionamento com Deus, você já sabe como se relacionar com Ele. Os membros do clube, vocês aqui têm relacionamento com Deus, eu sei disso. Então vocês podem alcançar pessoas que não têm e mostrar sobre isso. Bom dia, Eliane, que acabou de chegar. Seja bem-vindo na aula do clube de hoje. Nós estamos falando sobre gatilhos mentais para vender. Eu acho que vocês nunca vão ver uma aula dessa sobre gatilhos mentais para vender, a gente conectando com a Bíblia. Porque a minha vida é assim, tudo é sobre o reino. Então tudo que eu falo eu tenho que conectar ao reino. Então quando você entende sobre o reino, que não tem como fugir dele, quando você entra, já era. Já era.
Isso tem que fazer parte da sua vida. Eu não me esforço para isso acontecer. Simplesmente flui. A menina comentou aqui, você tem que entregar muito. Quanto mais você entrega, mais você fica melhor em entregar. Quanto mais eu entrego, mais a minha capacidade de entrega fica melhor. Vocês estão entendendo isso? Quem é reinante, manda aqui. Sou reinante. Manda os foguinhos aqui nos comentários. Vou mandar os foguinhos aqui nos comentários. Manda os foguinhos nos comentários para vocês pegarem. Manda energia. Se vocês estão entendendo isso, se está fazendo sentido para você, manda os foguinhos aqui nos comentários. E preste atenção. Quanto mais eu entrego, melhor eu fico nisso. Quanto mais eu entrego, mais eu transbordo. Quanto mais eu entrego, Deus vê. Poxa, esse meu filho está fazendo, então eu vou botar mais, depositar mais nele. Imagina um rio que está parado, está correndo, a correnteza está pouca. Ele vai morrendo aos poucos. Se você quer parar a represa, aquele rio não flui. Mas se você começar a abrir e deixar o rio fluir, ele começa a entregar cada vez mais. E tudo que está em volta começa a ter vida, começa a ter vegetação, os animais começam a beber aquele rio. Então, quanto mais o rio fluir, quanto mais ele entregar, mais ele vai transmitir vida. Bom dia, mãe, que acabou de chegar. Bom dia, Vando. Sejam bem-vindos. Você está entendendo? Então, quanto mais eu entrego, mais a minha capacidade de entrega fica melhor. Quanto mais você fizer lives, você fizer a sua live, você gravar o seu story, você gravar o seu reels, quanto mais você faz isso, melhor você fica. Quanto mais você se comunicar com as pessoas, melhor você fica na comunicação. Quando você está com o seu copo ali, aí você pega o seu copo e entrega para as pessoas, mais Deus vai depositar no seu copo para você entregar mais. João Lucas, eu quero ser usado por Deus, eu quero manifestar o poder do reino do céu. Como é que eu faço? Entrega. Mostra, leva, entrega tudo que você tem. Quando você entrega tudo que você tem, o que acontece? Deus te entrega mais. Deus, ele não investe em pessoas que não entregam. Por quê? Como é que ele vai investir na sua vida se você não está transbordando, se você não está influenciando, se você não está entregando? Bom dia, Aline, que acabou de chegar. Bom dia, Alessandro também. Alessandra, sejam bem-vindos, vocês que chegaram na aula do clube. Nós estamos falando sobre gatilhos mentais para vender na internet, certo? As aulas do clube é um treinamento para você manifestar o reino do céu. João Lucas, por que eu tenho que aprender a vender? Porque você tem que vender o reino, mas não vender de forma monetária, vender com a ideia, certo? Nesse momento eu estou vendendo para vocês, eu estou ensinando. Vender é você tomar posse de um conteúdo, certo? Vocês não estão pagando de forma financeira, mas vocês estão pagando com atenção. Você está pegando isso? Todos nós temos um senso de equilíbrio e justiça. E é por isso que o gatilho mental da reciprocidade funciona, porque você sente a vontade de me entregar depois. É por isso que vocês comentam, é por isso que vocês mostram, vocês participam. Isso acontece com todo mundo quando você entrega. Tem um cara chamado Joel Girardi. Joel Girardi, ele é o maior vendedor de carros do mundo. Joel Girardi, ele está num livro do Guinness Book. Ele vendia centenas de carros por dia. E algumas pessoas ficaram intrigadas. Bom dia, Solange, que acabou de chegar. E as pessoas ficaram intrigadas. Como foi que o Joel Girardi conseguiu vender tantos carros? Tantos carros. Ele falou, poxa, eu simplesmente vendo. E as pessoas foram pesquisar e viram que o Joel, cada carro que ele vendia, ele anotava o nome da pessoa, ele anotava os dados da pessoa, ele anotava a data de aniversário, ele anotava tudo. Então sabe o que ele fazia depois? Ele entregava cartão postal para as pessoas. Nos dias das mães, ele entregava um cartão postal. Quando era aniversário da pessoa, tinha a data, entregava um cartão postal, entregava um brinde, um presente. E o que aconteceu? Ele entregava. Isso fazia as pessoas disparar o gatilho mental da reciprocidade. E as pessoas compravam mais carros dele. E é por isso que ele se tornou o maior vendedor de carros. Ele entregava. Ele não fazia isso com a intenção de vender. Ele fazia isso com a intenção de entregar. O que foi que Deus mais fez? Entregou. Tem duas formas de você olhar para o gatilho mental da reciprocidade. Entregar para receber ou entregar porque você é generoso.
Você precisa ser generoso. Manda nos comentários, eu sou generoso. Isso tem que fazer parte da sua vida. Então o Joel Girardi, ele se tornou o maior vendedor de carros do mundo, assim. Porque ele entregava um cartão postal. Manda nos comentários, eu sou generoso. João Lucas, mas eu não sou generoso. Você é. Você só não está executando a generosidade. E para você ter uma noção, a generosidade é um dos princípios da riqueza do povo judeu. Manda aqui, eu sou generoso, eu sou generoso. Você é generoso. Você só não exerce a generosidade. João Lucas quer enriquecer, seja generoso. Todos os bilionários, se você for olhar a história de todos os bilionários, eles entregam muito. Bill Gates é um filantropo que ele ajuda muitas pessoas, está sempre entregando a generosidade. Você está pegando isso? Bom dia, Cacau. Cacau Cunha, que acabou de chegar, seja bem-vinda. Manda nos comentários, sou generosa, sou generoso. Então as pessoas têm esse senso de equilíbrio e justiça. Quando você entrega, a pessoa quer te entregar algo de volta. É por isso que a minha tia consegue se manter conectada com tantas pessoas e as pessoas querem ajudar ela, porque ela entrega muito. Então o gatilho de reciprocidade faz as pessoas estarem conectadas, certo? Segundo gatilho, eu vou mostrar para vocês. Manda nos comentários. O segundo gatilho é autoridade. Segundo gatilho é autoridade, certo? Na internet, eu estou falando para empreendedores digitais, certo? Vocês estão sendo treinados para fazer dinheiro na internet, para vocês falarem sobre o reino do céu. Na internet, sucesso é influência, certo? Anota isso no seu caderno. Internet, sucesso é influência. Eu te pergunto, qual foi a maior figura de autoridade que já pisou aqui na Terra? Manda nos comentários aqui, 2 pontos autoridade, assim como a menina mandou. Ó. O segundo gatilho é o gatilho de autoridade. Eu te pergunto, qual foi a maior autoridade que já pisou aqui na Terra? Bom dia, Leonardo, seja bem-vindo. Qual foi a maior figura de autoridade que já pisou na Terra? Vocês sabem? A maior figura de autoridade que pisou na Terra foi o carpinteiro, o Nazareno, o Messias, o ungido, o Cristo. Esse foi a maior autoridade que já pisou na terra. Lá em Mateus 7,28, manda nos comentários. Mateus 7,28. Manda aqui para mim nos comentários. Mateus 7,28. Mateus 7,28. Lá em Mateus 7,28 mostra que Jesus estava ensinando para a multidão. Jesus estava fazendo uma live. Jesus estava dando uma palestra. Estava dando uma palestra para a galera, fazendo uma live. Aí as pessoas começaram, a palavra diz assim, ó, vocês podem pesquisar depois esse versículo. Aí lá diz assim, ó, e as pessoas ficavam maravilhadas com os seus ensinos. As pessoas ficavam encantadas com os seus ensinos. E viam que ele ensinava como alguém de autoridade e não como os ensinadores da lei. Então Jesus, ele tinha uma autoridade na forma dele ensinar, certo? Ele tinha uma autoridade. As pessoas viam Jesus como autoridade. Mas só que a autoridade, ela não acontece do nada. A autoridade, ela é construída. Existem 2 tipos de autoridade. Autoridade percebida e autoridade declarada. É muito importante que você faça as suas anotações. Manda aqui, percebida e declarada. Anote no seu caderno. Porque você pode monetizar com o que eu estou te ensinando aqui agora. Eu faço dinheiro na internet todos os dias, fazendo o que eu estou te ensinando. 2 tipos de autoridade, percebida e declarada. Eu tenho um cliente que ele é nutrólogo. Eu faço gestão de tráfego para a clínica dele. Ele é nutrólogo. E ele usa muito a questão da... Eu vou te explicar antes de falar dessa história. Autoridade percebida e declarada. A declarada é aquela que eu mostro. Por exemplo, eu mostro a minha certificação, eu mostro o meu diploma da faculdade, eu mostro as minhas medalhas. Isso é autoridade declarada, certo? Por exemplo, eu não uso autoridade declarada, eu uso a percebida, porque você percebe no meu posicionamento. Essa é a melhor que tem.
Agora eu vou te mostrar a história de um cliente meu, que ele é nutrólogo. A gente gravou alguns vídeos para fazer os anúncios dele. E os vídeos dele, a maioria, ele mostrava os diplomas. Olha só meu diploma aqui, medicina em Harvard. Olha só meu diploma aqui, especialização, não sei das quantas. Ele mostrava vários diplomas dele. Muitos diplomas. De boa. Mas no fundo eu estava incomodado com aquilo. Certo? Funciona. A gente gravou alguns vídeos e começou a fazer o tráfego dele, os anúncios online dele. Deu alguns resultados, mas não eram resultados expressivos. Eu falei, cara, não está funcionando isso daqui. Eu já conheci os gatilhos de autoridade e a gente estava usando muito autoridade declarada. Funciona, mas não tem escala. Vamos fazer uma forma diferente? Vamos usar autoridade percebida. Autoridade percebida é o seu posicionamento. Como é que eu tenho autoridade percebida? Da forma de falar, da forma de olhar, da forma de me comportar. Jesus, ele não tinha autoridade declarada, porque ele não ficava falando, eu sou tal coisa. Jesus não falava dele mesmo. Jesus, ele simplesmente se posicionava e as pessoas falavam dele. Então a autoridade percebida é quando eu me posiciono e as pessoas falam de mim. Então esse meu cliente, esse nutrólogo que é meu cliente, eu falei, vamos gravar alguns vídeos, você se posicionando como uma autoridade. E também vamos fazer vídeos das pessoas falando de você. Imagina, agora me diz aí, qual foi o criativo, o anúncio que deu mais certo? O que ele mostrava os diplomas ou aquele que ele se posicionava? E aí, qual foi o criativo que deu certo? Aquele que se posicionava. Dois tipos de autoridade, percebida e declarada. Por exemplo, eu tenho várias certificações. Não sei se vocês sabem, eu tenho algumas certificações de algumas coisas que eu já andei fazendo na minha vida. Eu não falo sobre isso. Mas só que eu busco melhorar minha comunicação constantemente. Fazendo isso como? Me posicionando. Eu sou o melhor orador? Não. Eu sou o melhor cara de fazer lives? Ainda não. Porque a autoridade, ela é construída. E o que é que eu estou fazendo hoje? Construindo. Muitos de vocês ainda não começaram a fazer lives, não começaram a gravar. Vocês estão se preparando para construir a autoridade de vocês. Autoridade é influência. É a sua capacidade de impactar e influenciar. Bom dia, Silvana. Silvana, terapeuta que acabou de chegar. Por exemplo, a Silvana que chegou aqui, ó, ela é terapeuta aqui no nome dela, certo? Ela tem o serviço dela. Ela precisa vender o serviço dela. Ela pode usar o gatilho mental da reciprocidade que a gente acabou de falar. E a gente pode usar o gatilho mental da autoridade. Só em ela falar que ela é uma terapeuta, ela já cria uma autoridade. Isso é a autoridade declarada. Mas quando ela se posiciona, ela fala, ela mostra os benefícios, ela mostra como pode mudar a sua vida com o que ela tem dentro dela, com o ensinamento dela, as pessoas vão ver o que nela? Autoridade percebida. Você está entendendo, Silvana? Então a Silvana talvez ela já até produza conteúdo na internet. A gente percebe pela foto dela. Então ela já está se posicionando. Se você quer fazer grana na internet, você tem que se posicionar. Jesus foi a maior figura de autoridade. Foi o que ele fez, ele se posicionou. Bom dia, Delânia, que acabou de chegar aqui na nossa aula do clube. E manda todo mundo aqui nos comentários. Se você está entendendo aqui, manda os foguinhos. Manda os foguinhos para subir aqui. Ó, a Silvana disse que ainda tem muita dificuldade ainda. Eu também tinha. Presta atenção, olha o código, Silvana. Você tinha. Não fala que você tem dificuldade. Porque todo dia você fala que tem dificuldade, você vai ficar presa nisso. Então, a partir do momento que eu me posiciono falando, eu tinha dificuldade nisso, você já está começando a se desconectar da antiga Silvana. E está começando a se conectar com a nova Silvana, que vai ter a capacidade de fazer isso. A autoridade é construída, certo? E eu quero que você entenda uma coisa sobre a autoridade na internet. A autoridade na internet é a quantidade de coisas que você está fazendo, está produzindo, está entregando. Isso está conectado ao gatilho da reciprocidade, que eu falei no começo, certo? Essa aula vai ficar disponível durante 24 horas. Se você não pegou o começo, você pode assistir depois. Depois ela vai sair do ar e não tem mais como assistir, certo? Entenda uma coisa, preste atenção que você tem que anotar o passo a passo. Motivar, informar, ensinar e entreter. Anota esses 4 passos para você fazer uma boa live, para você criar um bom conteúdo,
Anota esses 4 passos: motivar, informar, ensinar e entreter. Silvana, que é terapeuta, outros de vocês aqui, manda o que é que vocês fazem. Por exemplo, a Solange, eu vejo que ela tem uma foto já de especialista. A Solange deve ser especialista em alguma coisa, certo? Pela foto você já percebe. Manda pra mim o que é que vocês fazem aqui, porque eu vou ajudar vocês hoje. Dá uma mentoria de graça. Então, você tem que motivar, você tem que informar, você tem que ensinar e entreter. E as pessoas vão perceber a autoridade em você. Você está pegando isso? As pessoas vão perceber essa autoridade. Daqui para frente eu vou falar mais sobre isso. Então, a forma de você andar, a forma de você falar, a forma de você olhar, vai fazer as pessoas perceberem isso. Era o que Jesus fazia. Por exemplo, a minha é gestora de redes sociais. A minha esposa, ela está aqui, ó. E ela tem um posicionamento de redes sociais. A Alessandra, ela acabou de falar, eu sou estudante de BDE Psicanálise. Olha que massa, de psicanálise. A Solange disse que é especialista em educação financeira. Olha que massa. Se vocês não estão se posicionando na internet hoje, vocês estão deixando dinheiro na mesa. Tem que ter um posicionamento. Um posicionamento para construir a autoridade. Certo? E a autoridade, ela não está só no que você fala. 80% da nossa linguagem é não verbal. 80% da nossa linguagem é não verbal. Então, não está no que você fala, está no que você não fala. Você está pegando isso? Está no que você não fala. Salomão diz que tem 7 coisas que ele não entende. Uma delas tem 7 posicionamentos de governante. Ele fala sobre o galo. O galo que anda com o peito estufado, ele fala o andar do leão que domina. Porque o leão é o rei da selva, ele tem um posicionamento. Você já viu um leão andando? Vocês já viram o leão andando? O posicionamento do leão? O leão, ele pode estar passando na crise que for, mas só que ele nunca vai comer capim, porque ele não se rebaixa. Você é um leão. O leão da tribo de Judá está dentro de você. Mas só que você insiste em viver como escravo. Deus é rico e ele te fez herdeiro do trono. Você insiste em viver como um servo, escravo das pessoas, né? Nem escravo de Deus, é das pessoas. Do trabalho, do dinheiro. Você insiste em viver essa vida. Deixa eu te falar, amigo. Você é um leão, não coma capim, coma picanha, carne da melhor maneira. Coma carne boa. Não coma capim. O seu posicionamento. A autoridade é construída com o tempo. Olha o nome. Autoridade. Deixa eu ver só o comentário aqui da Mina. O que tem em comum em todas as áreas é o posicionamento digital, que pode ser aperfeiçoado com a gestão de redes sociais. Aí, a Mina já está vendendo o peixe dela. Você melhora o seu posicionamento nas redes sociais com o posicionamento da gestora aqui, ó. Se você quer se posicionar nas redes sociais, está aqui a Mina, vai falar com ela depois. Então eu quero que você entenda uma coisa. Olha o nome. Autoridade. Idade. Leva tempo para ser construído. Eu estou construindo a minha autoridade. Hoje vocês veem aqui a minha live, bate 10 pessoas, 20 pessoas. Eu sou muito feliz com isso, porque são 10 famílias. Mas em todo o tempo eu estou vendo o quê? Lá no futuro. Uma live com 10 mil pessoas, 100 mil pessoas. Mas isso acontece com o quê? Com o tempo. E eu preciso ter paciência. Você precisa ter calma. Se do nada aparecer 10 mil pessoas aqui na live, vai pipocar, vai travar minhas rodas. Por quê? Eu não estou pronto para isso. Deus, ele não pode chegar do nada e te dar 20 milhões na sua conta, 1 bilhão na sua conta. Talvez você não esteja preparado para isso. Você precisa ser construído para isso. Vocês sabiam que a maioria das pessoas que ganham na loteria, depois elas perdem tudo que elas têm e voltam para uma posição pior do que elas estavam? Porque elas não foi construído as bases. Para você ter riqueza, você precisa construir as bases. Você está pegando esse código? Construção de base, construção de autoridade. Você precisa construir. E você constrói isso treinando. João Lucas, quero ser um grande palestrante, um grande ensinador. O que é que você faz? Comece a treinar nas lives. Ó, a Cacau disse que vai precisar sair. Cacau, a live fica disponível durante 24 horas. Depois você pode assistir, tá bom?
Preciso sair para vir para o seu trabalho. Muito obrigado, tá? Tudo em honra e glória de Deus. Então você precisa treinar. A autoridade, ela é treinável. Quem treina, reina. Manda aqui nos comentários. Quem treina, reina. Bom dia, Alder Pio, que acabou de chegar. Seja bem-vindo. Manda todo mundo nos comentários. Quem treina, reina. Manda nos comentários. Quem treina, reina. Bom dia, Davi. Seja bem-vindo. Nós estamos falando sobre gatilhos mentais para vender na internet. Falamos sobre o gatilho da reciprocidade. Estamos falando sobre o gatilho da autoridade, que existe autoridade percebida e declarada. Nós estamos usando o modelo de Cristo de autoridade. Manda nos comentários. Quem treina reina? A Silvana mandou, a Carla mandou, o Davi mandou. Quem treina reina? É isso. Presta atenção. Na internet não é o jogo de você ser o melhor. Você quer crescer? Não é um jogo de ser o melhor, é o jogo de você ser de verdade. Quando você é de verdade, as coisas funcionam. Se você quer ser melhor do que os outros, você começa até a criar uma imagem artificial. Mas quando você quer ser de verdade, você reina. Anota isso no seu caderno, isso aqui é uma aula, tá? Você tem que estar anotando. Não é sobre ser o melhor, é sobre ser de verdade. Manda nos comentários, ser de verdade. Você precisa ser de verdade. Certo? E para você ser de verdade, você precisa aprender a ser uma pessoa empática. Você precisa ter empatia. João Lucas, o que é empatia? Empatia é ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. Empatia. A capacidade de se colocar no lugar do outro. Ser de verdade. Quando eu consigo me colocar no lugar do outro, quando eu consigo ser carismático, eu consigo trazer a pessoa para perto de mim. E quando eu trago a pessoa para perto de mim, eu posso ajudar ela. Você, preste atenção nisso aqui, é você se conectar no outro para tirar a pessoa de onde ela está. E quando eu tiro a pessoa de onde ela está, eu posso ajudar ela. Por exemplo, se tem uma pessoa com raiva, brigando com alguém, se você chegar lá com calma e falar assim, calma, não faz isso. Você está entrando em uma frequência diferente da pessoa e a pessoa não vai te ouvir. Mas se a pessoa está com raiva, você tem que entrar furioso também. Você entra furioso, aí você tira a pessoa de lá e traz ela para a calmaria. Se tem uma pessoa triste, você chega lá alegre, você não vai deixar a pessoa alegre. Você vai deixar a pessoa mais triste. Se a pessoa está triste, você chega com a tristeza, você chega rebaixado. Você chega lá, abraça a pessoa e fala assim, vem pra cá. Então, uma coisa que foi que tu tirou isso? Lá de Deus. Tirei isso do que Deus fez. Olha só o que ele fez. Ele desceu do trono, se rebaixou, chegou onde a gente está, para depois nos tirar daqui e nos levar para o reino. Então é isso que você vai fazer. Você tem que ser uma pessoa carismática e tem que ter empatia para você entrar na mesma frequência da pessoa e tirar ela de lá. Você está entendendo isso? Seja uma pessoa que tem empatia. Manda todo mundo nos comentários, empatia. Empatia. O terceiro gatilho mental é o gatilho mental da história. Gatilho mental da história. Manda nos comentários, o gatilho mental da história. O primeiro gatilho que a gente falou foi o gatilho da reciprocidade. Entregar. Modelo de Deus. Deus entregou tudo para você. E você tem que seguir esse modelo. E você tem que saber, de forma natural, não precisa pensar nisso, as pessoas vão querer retribuir na sua vida. Mas só que, olha só para a entrega. O dinheiro, o resultado, ele é consequência de um bom trabalho. Certo? Primeiro gatilho da reciprocidade. Segundo gatilho da autoridade. O maior exemplo de autoridade foi Jesus. Maior autoridade que pisou na terra. Terceiro gatilho mental da história. E de novo nós temos o carpinteiro aparecendo. O Nazareno. O ungido, o Messias. Qual foi o maior contador de história que já pisou na terra? Me diz, quem foi o maior contador de história? Jesus. De novo. Jesus contou mais de 40 parábolas. Você sabe por que Jesus contava as coisas em história? Sabe por que Jesus tem uma linguagem parabólica? Uma linguagem de história, porque é uma linguagem simples. E isso aumenta o nível de consciência das pessoas. Quando você conta uma história, você aumenta o nível de consciência das pessoas.
e faz as pessoas prestarem atenção, certo? Isso está no inconsciente coletivo. Por exemplo, a Solange, deixa eu ver se a Solange está aqui ou ela já saiu. A Solange já saiu, mas só que a Solange, ela ensina sobre finanças, certo? A Solange ensina sobre finanças. Se a Solange chegar e falar assim, ó, você pega o seu dinheiro, você investe o seu dinheiro num CDB, aí o CDB vai te trazer tantos por cento de juros, aí você vai pegar esses juros, vai reinvestir. Muitas pessoas não vão nem entender isso. Muitas pessoas não vão conseguir entender. Mas só que em vez de você falar de dinheiro, você pode falar de semente. Você fala, ó, você pega uma semente, você coloca ele na terra, aí você rega. Você pega o regador ali, ó, rega. Aí aquela semente ela vai começar a germinar. Começar a germinar debaixo da terra. As raízes. Depois que essas raízes forem consolidadas, depois que ela crescer para baixo, ela vai crescer para cima. Ela vai crescer para cima. Depois que crescer, ela vai começar a dar os frutos e vai dar as folhas e os frutos. E aqueles frutos, você pode pegar os frutos, você se alimenta de uma parte dos frutos. E desses frutos, você pega outra parte, você vende eles. Aí você pega essa outra semente e reinveste. Eu ensinei sobre finanças para vocês, sobre investir. Através de uma linguagem simples, sobre semente. Jesus ele contou mais de 40 parábolas. Ele falava, um semeador saiu para semear. Todo mundo entendia, porque naquele tempo era muito sobre agricultura. Não é sobre prédios e empresas. Naquele tempo era agricultura. Então ele falava, o semeador saiu para semear. E uma semente caiu em uma terra boa e tudo mais. Aí contava uma história, as pessoas entendiam. Em outra história ele falava, existiam 10 virgens. 10 virgens saiu com a sua lâmpada e um pouquinho de óleo. E as outras 5 virgens saíram com o óleo e a lâmpada, a lamparina. E outras 5 virgens saíram só com a lamparina. 5 virgens eram prudentes e outras não. Você está vendo que sempre tem uma história. Jesus fala, tinha um pastor, uma das suas ovelhas se perderam. Ele abandonou as 99 para ir atrás de uma única ovelha. Todas as parábolas apontam para um único fim, que é o reino do céu. Jesus fala, um senhor chamou 3 pessoas para trabalhar na sua vinha. Você está vendo? Sempre é uma história que ele conta para a pessoa aumentar o senso de consciência que está no inconsciente coletivo. Ele conta as histórias para as pessoas entenderem. Ah, João Lucas, mas tem histórias de Jesus que eu não entendo. Jesus fala, quem tem ouvido, que ouça. E nem todos vão conseguir entender porque não está pronto, então porque o Espírito Santo não está revelando. Você precisa de uma ajuda do Espírito Santo. Mas só que a linguagem de Deus é uma linguagem simples. A linguagem de Deus é uma linguagem simbólica. Preste atenção. Se eu faço isso aqui, o que é que isso significa? Esse coração. O que é que significa? Amor. Você entende através de símbolos. Se eu faço isso aqui, ó. Se eu faço isso aqui. Uma cruz. O que é que isso aqui significa? Os símbolos, eles falam sozinho. A linguagem de Deus é uma linguagem simbólica para você entender. Tem aquele peixe, o peixe do cristianismo, que muitas pessoas conhecem. Muitas pessoas acham que aquele peixe é o peixe do peixe que Pedro pescava. Mas só que aquele peixe era o seguinte, os cristãos estavam sendo perseguidos e eles não poderiam simplesmente chegar para qualquer pessoa e falar sobre Jesus. Então ele chegava para alguém e desenhava no chão, na areia, com o dedo do pé, a metade de um peixe. Se a outra pessoa completasse o peixe, significa que a outra pessoa era um cristão também. Então eles poderiam se conversar. Mas se ele escrevesse a metade de um peixe e a outra pessoa não completasse, é porque era um romano, era alguém que não sabia o que ele estava falando, não podia falar nada, senão ele era preso. Então os símbolos, eles falam, as histórias, elas comunicam. Você está entendendo isso? Tem uma história que é a história de Sherazade e Sultão. Você já deve ter ouvido aquela questão de 1001 noites. 1001 noites são 1001 histórias. Sultão era um rei. Bom dia, Rosângela, que acabou de chegar. Sultão era um rei, ele chegou assim, olha, eu quero agora encontrar uma esposa. Então avisa para todo mundo do castelo, avisa para todo mundo aqui do reino que eu estou em procura de uma esposa e eu quero que elas se preparem, que eu quero conhecer elas.
Se eu gostar dessa mulher, eu vou ficar com ela. Mas se eu não gostar, eu vou matar essa mulher. Aí você pensa, quem é a doida que vai atrás de buscar esse cara e pode ter um risco de morrer? Mas vou te falar, a fila dava volta no reino de pretendentes para se casar com o sultão, o rei sultão, certo? Então dava volta. Aí sultão chegava para a mulher, vai, entra a primeira. Toda noite era uma mulher diferente. Entra a primeira, aí chegou a mulher. Aí ele perguntava, o que é que você faz? A mulher, eu danço. Aí ele, pois tá, dança aí. Aí a mulher começava a dançar lá pra ele. Aí ele falou, não gostei, mata ela. Aí matava a mulher. Entra a próxima, outro dia, outra noite. Entra a próxima, aí ele perguntava, o que é que você faz? A mulher disse, eu canto. Aí ele, então tá bom, por isso então canta pra mim. Aí a mulher cantava e falava, não gostei, mata essa mulher. E ele ia matando de uma por uma e não gostava. E a fila dava a volta no reino de pretendentes. Você está pegando isso? Então, chegou o dia que era Sherazade. Sherazade chegou para Sultão. Sultão chegou, sentou na cadeira dele e falou, e aí, o que é que você faz? Aí Sherazade diz assim, eu conto histórias. Eu conto histórias. Eu conto histórias. Aí Sultão disse, pois está certo, então conta uma história para mim. Aí Sultão chegou e disse assim, ó. Aí a Sherazade disse, olha, teve uma mulher que ela traía o seu esposo. Ela traía o seu esposo. E esse homem era um mercador. Toda a vida ele saía para trabalhar, ele tinha que trabalhar fora. E toda a vida essa mulher traía o esposo dele, o esposo dela. E esse esposo descobriu. Quando ele descobriu, ele fez uma magia e colocou essa mulher dentro de uma garrafa. Colocou a mulher dentro de uma garrafa e colocou ela dentro de um cofre preso em 7 chaves. Aí é da onde vem a história das 7 chaves, que muita gente conhece. Colocou dentro das 7 chaves. Bom dia, Levi, bom dia, mentora José, que acabou de chegar. Botou a mulher dentro da garrafa, dentro do cofre, as 7 chaves. Pegou as 7 chaves e colocou no pescoço. Aí o sultão perguntou para Sherazade, e aí? A mulher ficou presa, né? Aí a Sherazade disse, ficou presa. Mas sultão, você acredita que essa mulher ainda conseguia trair o seu esposo? Ela conseguia fugir lá de dentro da garrafa e conseguia sair do cofre e trair o seu esposo? Aí o sultão perguntou, como assim? Como é que ela fazia isso? Aí Sherazade disse, amanhã eu conto. Então o sultão não matou a Sherazade. Ele se casou com Sherazade e Sherazade toda noite contava uma nova história. E é por isso que vem essa história de 1001 noites. E esse gatilho mental da história ele é muito poderoso. Muito poderoso porque envolve as pessoas entendem. É por isso que Jesus falava sobre parábolas. Muitas histórias da Sherazade estão nos contos de fada da Disney. Por exemplo, o Aladdin é tirado lá do livro de 1001 Noites. Esse livro é um livro árabe, certo? Ele conta várias histórias divertidas, de magia e tudo mais. E Sherazade, toda noite, contava uma história nova. E ela só continuava a história no dia seguinte. Então ela se manteve viva desse jeito. Entendeu? Esse é o poder de contar histórias. Quando eu estudava no ensino médio, ninguém prestava atenção na aula de alguns professores, porque era muito chata a aula. Quando o professor começava a contar alguma coisa da vida dele, todo mundo ficava assim, ó, escutando. As pessoas não queriam prestar atenção na aula, mas escutavam a história do professor. Esse é o gatilho mental da história. Tem um grande player no mercado digital que eu conheço, vocês devem conhecer, que é o Pablo Marçal. Esse cara ele é muito bom em contar histórias. Se você for ver as lives dele, ele está sempre contando histórias sobre alguma coisa da vida dele e ensinando através da vida dele. Contando histórias. A primeira vez que eu fui numa palestra, era um evento pequeno, eu fui lá para escutar, certo? E o palestrante falou assim, alguém quer se apresentar, quer fazer conexão, quer fazer network? E as pessoas levantavam a mão e se apresentavam. Eu sou fulano de tal, faço isso, isso, isso. Aí outra pessoa levantava a mão e falava, eu sou fulano de tal, faço isso, isso, isso e aquilo. Meu coração estava muito acelerado, eu queria também falar, mas eu tinha muita vergonha, eu tinha muito medo e eu não consegui falar. Eu travei, eu não consegui falar nesse dia. Enquanto começou a palestra, o cara começou a palestrar, o Espírito Santo falou fortemente no meu coração.
ele falou fortemente no meu coração. Ele disse assim, ó: Deus se relacionou com muitas pessoas, mas muitas delas não são conhecidas, porque elas não contaram histórias, elas não abriram a boca. Hoje você só conhece o rei Davi porque ele escreveu lá o livro dele, Salmo, escreveu algumas coisas na Bíblia. Hoje você só conhece Salomão porque ele abriu a boca e falou e escreveu. Você só conhece o apóstolo Paulo, você só conhece João, Mateus e outros livros do Antigo Testamento, como Ruth, Abacuque, Isaías, vários outros, porque contavam histórias. Então, várias pessoas se relacionavam com Deus e hoje elas são conhecidas porque elas abriram a boca e falavam. E outras pessoas se relacionavam com Deus e nunca ninguém nem conheceu. Tem vários reis de Israel que não são nem mencionados, ninguém nem conhece, porque não contavam histórias. Se você é um reinante, manda aqui nos comentários: sou reinante. Você tem que saber, todos os reinantes contam histórias, falam de Deus, falam da Bíblia. Você está pegando isso? Porque quando você conta a história, está no inconsciente coletivo do povo. João Lucas, eu não consigo contar a história. Por que eu não consigo contar a história? Você tem medo de julgamento. Você tem medo de ser julgado. E o medo de julgamento vem do medo de você descobrir, das pessoas te ver como você se vê. É tipo assim, ó, você tem medo das pessoas te ver como você se vê. Como você se vê como uma pessoa fraca, como você se vê como uma pessoa frágil, como você se vê como uma pessoa medrosa, você tem medo das pessoas te verem dessa forma também. Então é daí que vem o medo de julgamento. Você tem que eliminar o medo de julgamento. Você está com carência afetiva, você está com problema com várias coisas da sua infância, você tem que se livrar disso para começar a abrir a boca e falar. O clube é um treinamento. As aulas do clube é um treinamento para você monetizar na internet. Eu falo para empreendedores digitais. Por exemplo, aqui ó, tem a mentora Josélia, que entrou. Ela é uma mentora. Se ela se posicionar na internet, ela vai monetizar e vai ser uma empreendedora digital. E com o que ela tem para ensinar, ela vai salvar, vai alcançar as pessoas. As aulas do clube é para você treinar e manifestar o poder do reino do céu. Como é que você vai manifestar o poder do reino do céu se você não abre a boca? O quarto gatilho é o gatilho da especificidade. João Lucas, o que é o gatilho da especificidade? É você ser específico em algo. Quando eu trago uma referência, eu conecto a referência à minha imagem. Todos os gatilhos, eles servem para me construir o meu posicionamento de autoridade. Quando eu chego para você e conto uma notícia, eu conecto aquela notícia à minha imagem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Sai uma notícia aqui do Jorge Paulo Lema. Ele é um grande bilionário, ele é o dono da Ambev, e ele disse assim, ó: antigamente, para as pessoas terem sucesso com o empreendimento, só precisava ser bom em gestão. Hoje, se você não souber entender sobre o digital, sobre a internet, você vai fechar seus negócios. Olha o que Jorge Paulo Lema disse. Antigamente, você só precisava ser bom de gestão. Hoje, você precisa se posicionar na internet. Isso é uma notícia que saiu. Então, eu conecto a notícia à minha imagem e eu posso vender alguma coisa através disso. Olha só o que o Bill Gates falou. Bill Gates é o CEO da Microsoft. Ele é o que criou a Microsoft. Ele falou assim, ó: daqui a 3 anos, ele falou isso já há uns anos, então eu vou falar daqui a uns 2 anos. Daqui a uns 2 anos só vão existir 2 tipos de empresa: aquelas que se posicionaram no digital e aquelas que fecharam as portas. Se você pesquisar, você vai encontrar essa notícia aí que fala sobre isso. Então eu uso a especificidade e conecto a uma mensagem que eu tenho para falar. Quando eu trago uma frase motivacional, uma frase impactante, eu conecto a imagem da pessoa à minha. Quando eu cito versículos da Bíblia, eu conecto a Bíblia à minha imagem. Esse é o gatilho da especificidade. Bom dia, Nilma, que acabou de chegar, seja bem-vinda. Nós estamos falando sobre gatilho para vender. Vender uma ideia, vender um serviço, vender um produto. Vender qualquer coisa. Se você quiser jantar em um restaurante diferente, você vai ter que vender essa ideia para o seu esposo ou para a sua esposa. Entendeu? Você tem que ser bom em usar os gatilhos mentais. E você tem que evitar cair neles. Certo? Então eu vou te ensinar como é que faz isso. E o gatilho da especificidade, ele vai aumentar a sua autoridade. Quando eu falo de Bíblia, eu me conecto à Bíblia. Por exemplo, eu falo sobre o reino do céu. Bom dia, Janaína. Eu falo sobre Jesus, eu me conecto a Jesus. Porque o gatilho da especificidade é o seguinte:
Quando eu falo sobre a Bíblia, quando eu falo sobre uma notícia, quando eu falo de alguém, você que está me escutando pensa assim, ele sabe o que está falando. Quando você fala de alguém, a pessoa pensa, essa pessoa sabe o que está falando. Se ela sabe o que está falando, ela tem autoridade. Se ela tem autoridade, ela tem valor. Se ela tem valor, ela é inteligente. Você está entendendo que a sua autoridade é construída por estratégias, pela forma de você se comportar, pela forma de você falar? Bom dia, Lili Deb, que acabou de chegar. Bom dia, Rafael, que acabou de entrar também. Sejam bem-vindos todos vocês na aula do Clube. Hoje é a aula de número 34. E essas aulas só ficam disponíveis durante 24 horas e depois sai do ar, certo? Nós estamos falando sobre gatilho. Hoje já estamos falando do gatilho número 4, esse é o gatilho de especificidade. Então a especificidade aumenta a sua autoridade. Quando eu abro a minha boca, eu mostro que eu sei que eu estou falando. Isso gera um valor. Se eu tenho um valor percebido, eu sou inteligente, eu tenho uma solução. Se eu tenho uma solução, as pessoas vão querer adquirir isso. Entendeu? O quinto gatilho, eu vou já ter que finalizar a aula aqui. O quinto gatilho é da escassez. Antes de você usar o gatilho de escassez, você tem que construir autoridade, tem que construir valor. E para você usar o gatilho de escassez de verdade, você tem que curar a escassez da sua vida. Você tem que curar a escassez mental, você tem que curar a escassez intelectual, você tem que curar a escassez financeira. Mas só que a escassez ela é curada na fase, quando você subir de fase, você vai se deparar de novo com a escassez. Aí você vai curar de novo ela, certo? João Lucas, o que é escassez? É falta. Quando eu mostro que tem algo que é raro, que está em falta, isso gera um valor a mais para mim. Você está entendendo? Se eu chego para vocês e falo assim, ó, estou vendendo essa garrafa aqui, tem 3 unidades, certo? Muitas pessoas usam o gatilho da escassez assim, ó. Estou vendendo essa garrafa em 3 unidades. Ninguém quer comprar, porque não gerou valor e não tem autoridade. Aí outras pessoas usam uma questão da benefício. Ó, essa garrafa aqui é feita de ouro, de prata. Dentro dela tem um mecanismo e tem essa tampa aqui que veda muito bem e tudo mais. Falo sobre benefício. Vai vender para uma pequena parcela do público. Certo? Aí você fala, tem 3 unidades. Vende para uma pequena parcela do público. Mas, se você vende essa garrafa mostrando assim, ó. Você sente sede? Sabe aqueles momentos que você está com sede, aí você pega a sua garrafa d'água, a água está quente, aí quando você dá um gole, você vê que a água está quente e que te dá vontade até de vomitar? Pois é, eu tenho essa garrafa aqui, que ela tem um mecanismo que a água dela não esquenta, se mantém sempre gelada. Então, qualquer momento que você for beber a sua água no seu dia a dia, vai estar gelada a água. Então você consegue usar o gatilho disso, aí você fala, está gelada a água. Eu tenho 3 unidades dela. Então eu gerei o gatilho de escassez porque eu tenho 3 unidades. Eu gerei valor porque eu mostrei um benefício. E eu não falei simplesmente o que ela ia fazer. Eu primeiro toquei na dor da pessoa. Para você vender um produto, você tem que tocar na dor. Entendeu? Por exemplo, eu tenho um e-book Ministro de Governo. Eu te pergunto, você se estressa diariamente, não sabe controlar o seu estresse? Você às vezes fica frustrado com algumas situações do seu dia a dia e não sabe como dominar isso? Algumas vezes você se irrita com as pessoas e não sabe dominar, gerir as suas emoções? Pois é, lá no e-book Ministro de Governo eu te ensino estratégia para passar por isso. E todos os capítulos aí tem uma atividade prática para você fazer e adicionar isso na sua vida de forma prática. E todos os capítulos eles são baseados na Bíblia. Então eu trago todos os 12 capítulos, que cada capítulo é um passo para você ser uma pessoa vencedora e acessar o reino do céu. Para mudar a mentalidade você vai ser salvo, você vai acessar o reino. Então eu trouxe a dor, mostrei o benefício e mostrei a solução. Certo? A gente está chegando ao fim. Eu falei sobre 5 gatilhos, tem outros gatilhos, como o gatilho de frustração. Tem um gatilho da prova, tem um gatilho da prova social, tem vários outros gatilhos que vocês podem se aprofundar nele para você vender e fazer dinheiro na internet. João Lucas, como não cair em gatilho mental? Você só não vai cair em gatilho mental quando você se conhece. Quanto mais eu me conheço, menos eu caio em gatilho mental. E o gatilho mental ele vai sempre tocar em uma carência sua. O gatilho toca em uma carência sua. Bom dia, Kelly. Bom dia, Renata, que chegaram aqui. Sejam bem-vindos. O gatilho toca em uma carência.
Como não cair nos gatilhos, João Lucas? Se conhecendo. Quando você conhece a sua real necessidade, você não cai neles. Beleza? E é o seguinte, nós chegamos ao fim dessa aula de hoje. Se você quer garantir o livro Mentes de Governo, o link está na bio. Eu fiz o lançamento dele recentemente. As pessoas estão garantindo, estão curtindo ele. E dentro do e-book, você tem vários outros benefícios, vários outros presentes. Por exemplo, você quer sair das dívidas e começar a monetizar na internet? Lá eu tenho uma aula de mais de 1 hora ensinando a fazer dinheiro na internet, dentro da área de membros. Um dos presentes. Eu te pergunto, você quer aprender a fazer uma renda extra com a internet? Eu lá dou um brinde que é 100 maneiras de fazer dinheiro na internet. Então o link está na bio, você pode clicar e garantir ele você pode garantir ele de várias formas. Tem Pix, boleto, parcelado. Tem várias formas de você garantir o e-book Mentes de Governo. Beleza? Bom dia, Romana, que acabou de chegar. O José também. Você chegar no finalzinho da aula de hoje, na aula do clube, essa aula vai ficar disponível durante pouco tempo e depois sair do ar. Todas as aulas têm um resumo PDF que é mandado dentro do grupo do WhatsApp. Beleza? Se você está no grupo do WhatsApp, você vai receber um resumo em PDF. Se você não está no grupo do WhatsApp, manda mensagem no meu direct que eu vou te mandar o link do grupo. Beleza? Um beijo no coração de vocês. Preste atenção. Um beijo no coração de vocês. A gente vai se encontrar amanhã às 5h47 de novo. Todas as manhãs é uma aula gratuita com temas novos para você mudar a sua mentalidade e acessar o reino do céu. Esse é o intuito, acessar o reino do céu. Ó, a Romana disse que ama o meu conteúdo. Valeu, Romana, tamo junto. Disse que não tá escutando. Tá tendo alguma falha na internet, né? E é o seguinte, eu te pergunto, quanto foi que você pagou para aprender isso aqui hoje? Quanto é que você paga para todo dia aprender comigo conteúdos exclusivos? Você paga com a sua atenção, você paga com a sua audiência e você paga fazendo um comentário no meu último post. Vai lá no meu último post, faz um comentário. Isso é algo que me ajuda, é isso que agrega na minha vida, tá bom? É assim que você se torna um patrocinador, beleza? Chega a hora do nosso print, tira o seu print e marca nos seus stories. Ó, a Silvana diz, top, obrigado pelas aulas, amei. Tamo junto, Silvana, tamo junto, todos vocês que estão aqui. Deixa eu ver quem tá aqui. Ó, a Carla, a Mina, a Renata, minha mãe, a Polônia, Romana, Josélia, Nilma, José, Leonardo, Janaína. Todos vocês, parabéns por ter ficado até o final. Coloquem em prática. João Lucas, qual é a tarefa de hoje? Todas as aulas são a tarefa. A tarefa de hoje é você usar um desses gatilhos mentais que eu ensinei. Use eles. Grave uma história aplicando um deles. Grave uma história, faça uma live, faça uma coisa e use algum deles, beleza? Conhecimento colocado em prática se transforma em sabedoria. Um beijo no coração de vocês e a gente se encontra amanhã às 5h47 aqui nesse mesmo Instagram. Valeu, pessoal. Finalizando a live.